Boa tarde, pessoal. Eu sou o Lauri, presidente do Sindagre RS, e está em minha companhia o Dr. Francis, do Advogados, Fórum dos Advogados Associados, o Mauro Ruggiero, nosso secretário, e o vice-presidente Mauro Peron, que está aqui ao meu lado. A live de hoje é a primeira de um projeto que estamos iniciando para trazer mais informações sobre os direitos da categoria e também para aproximar os filiados do sindicato, criando um novo canal de diálogo. Na live de hoje, vamos fazer um bate-papo sobre a pensão após a reforma da Previdência. Vocês podem enviar mais perguntas durante a live, e pelos comentários que vamos responder. Tá? Um grande abraço, aproveitem e vamos aproveitar a chance. Tá? Com vocês, o Dr. Mauro agora. Boa tarde, pessoal. Só para dar boas-vindas a vocês nesse nosso projeto de aproximar o sindicato dos seus filiados, tornando essa comunicação mais interativa e trazendo sempre assuntos que sejam importantes para nós pelo momento de vida que a gente está vivendo e que impactam nas nossas decisões. Muitos outros temas virão durante esse ano, e eu espero a participação, a divulgação de todos nesse projeto de aproximação do sindicato com os seus filiados. Passo, então, a palavra ao Dr. Francis. Boa tarde, Dr. Francis. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Lauri. Boa tarde a quem nos acompanha. Eu primeiro queria saudar a iniciativa do sindicato. Eu acompanho o sindicato há alguns anos e sei do desafio que é atender uma categoria que está tão distribuída, né, num estado tão grande, e a dificuldade que é reunir. Né? Então, acho que nós aproveitarmos as vantagens da tecnologia é sempre bem-vindo. Né? E nós escolhemos esse ponto das pensões, que pode até parecer um pouco estranho, mas logo o primeiro ponto vai começar pelo fim da vida. Né? Mas é que o Ministério da Agricultura tem uma peculiaridade. As carreiras do Ministério, até alguns anos atrás, os últimos dados já têm uns 3 ou 4 anos, é a carreira mais idosa do Serviço Público Federal. Tá? E por ser mais idosa, ela está mais perto da aposentadoria e mais perto do fim. E é uma consequência absolutamente natural da vida. E isso tem trazido nos encontros que nós temos, em Postão do Santinho, quando era lá realizados encontros, ou na própria sede do sindicato, o tema e as dúvidas das pensões sempre aparecem, e a gente nota que tem muito desconhecimento. Tá? Então, o objetivo dessa nossa conversa não é dar aula de direito. Vamos deixar isso bem claro, tirar dúvidas, nós vamos tentar sempre que possível usar uma linguagem mais simplificada. Tá? E para isso eu preparei uma apresentação que eu vou colocar aqui na tela, esperando que auxilie a minha fala. Então, eu coloquei o ano de 2019 aqui, porque esse ano é o ano da última reforma da Previdência. Então, o governo anterior fez uma reforma da Previdência drástica, que atingiu ativos, aposentados e pensionistas. Né? E, evidentemente, como todas as reformas previdenciárias que vêm, nenhuma é para melhorar a vida dos servidores. Né? Então, todas têm dificuldades, criam obstáculos, né? E têm como objetivo muito claro diminuir o gasto público. Então, não foi diferente para os pensionistas, e é importante que as pessoas que estão, sejam aposentados, ou sejam em atividade, que estão vivos, saibam o que vai acontecer depois de falecer. Tá? Que a família possa fazer conta de quanto vai dispor no orçamento familiar depois da morte do servidor. Tá? Então, essa apresentação vai passar por esses pontos principais aqui. Tá? Primeiro, esclarecer que quem pode ser pensionista e quanto tempo dura uma pensão. Porque muita gente acha que a pensionista é só filho e viúva, né?
e que toda pensão é vitalícia. A gente vai ver que não é bem assim. As outras coisas que nós vamos ainda apreciar é a questão do cálculo da pensão, que é um pouco mais complicado do que costumava ser. A gente vai fazer uma breve comparação histórica, cronológica das mudanças, e aí vocês vão ver que nós temos categorias de pensionistas no Serviço Público Federal, né? Pensionistas que ganham de um jeito, outras de outro jeito, e outras de um jeito muito pior. Um outro ponto que passa batido muitas vezes, a questão de filhos com deficiência ou alguma necessidade especial, que é um ponto que a gente tem que destacar, porque alguns cuidados as famílias têm que ter antes do falecimento. A questão quando o filho deixa de ser pensionista, como fica a pensão da mãe, que é viúva, ou do pai, viúvo, como se recalcula essa reversão de cota, que é o nome disso. Outro aspecto que foi profundamente afetado na reforma, e é muito comum no Ministério, casamentos entre servidores federais, na hora da pensão tem uma infeliz surpresa. A pessoa acha que vai receber a pensão do marido servidor integral, não vai. Tem uma regra especial para acumulação de pensão para quem é casado entre servidores ou para quem já tem a sua própria aposentadoria. E isso eu já sei que vai impactar algumas pessoas pelos números que eu vou mostrar. A questão do reajuste das pensões, como é reajustado, qual a periodicidade de tratar disso. Um outro aspecto que vai ser rápido, mas é importante deixar registrado, é que os ganhos judiciais que um servidor tem, ele pode repercutir na pensão, no caso de falecimento, no valor da pensão. Isso depois a gente vai explicar um pouco melhor se der tempo. E, por fim, vou finalizar com algumas recomendações práticas de cuidados que tem que ser feito quando a gente está sentindo que está próximo ao fim. E alguns cuidados a gente tem que ter. Então, se me permitem, vamos começar com a principal dúvida. É só filho e viúva? Não, não é. Então, esses são os candidatos a pensionistas. Então, o número 1 é o cônjuge, ou seja, a pessoa formalmente casada. O segundo, o cônjuge divorciado ou separado que ganha pensão judicial. E aí há um pequeno detalhe na questão da pensão judicial, porque o sistema jurídico brasileiro tem cada vez mais permitido que alguns atos sejam feitos em tabelionato. Então, temos separações em tabelionato, coisas assim. Isso também a gente tem que destacar que mesmo as pensões que são concedidas não judicialmente, mas que foram ajustadas como pensão alimentares, extrajudicialmente, é possível a ex-mulher, o ex-marido, se apresentar como pensionista. O companheiro ou companheira que convive na união estável é candidato a pensionista. O filho até 21 anos, e não passa de 21, é 21, a não ser que o filho seja inválido. Essa expressão está na lei, eu acho ela antipática, mas é o que diz a lei, ou com uma deficiência intelectual ou mental. Aí não sofre a limitação dos 21 anos. Em quinto lugar, sexto lugar, tem a mãe ou pai com dependência econômica, ou seja, que dependem do servidor para viver. E o último, que eu particularmente não vi ainda acontecer, é o irmão. O irmão que depende economicamente do servidor público pode se candidatar a pensionista desde que ele cumpra as mesmas exigências dos filhos, ou seja, desde que ele tenha menos de 21 anos, ou desde que ele seja inválido ou com alguma deficiência intelectual ou mental. Então, vejam que o rol não é só filho e viúva. Só que com relação aos pais, tem aquele alerta ali ao lado.
Tá? Se eu já tenho cônjuge, ou companheiro, ou um filho habilitado, pai e mãe não têm vez. Certo? Então, pai e mãe só entram se não tiver ninguém acima dele, como pensionista. E o irmão também. Se tem pai e mãe, né, habilitado, o irmão não ganha. Então, é uma ordem, por isso que eu deixei ele numa cor mais destacada, porque para pai e mãe é muito mais raro. Tá? Mas acontece, a lei prevê. Então, esses são os pensionistas. Agora tem outra surpresinha para algumas pessoas. Né? Todo mundo pensa que a pensão é para a vida toda. Não é. Para algumas pessoas é para a vida toda, para outras não. Por quê? Isso não veio com a reforma de 2019. Isso veio com uma alteração do regime jurídico único, já há mais tempo, salvo engano, por 2015. O que diz isso? Diz a nova redação. Aquele servidor que tem menos de 18 meses de contribuição previdenciária, ou seja, 1 ano e meio, e que morre precocemente, ele contribuiu por menos de 18 meses. A pensão, nesse caso, vai durar só 4 meses. E depois acabou. Tá? Casamento de última hora. Fiquei doente, estou no leito de morte, vou casar para salvar a pensão. Não vai funcionar, vai durar 4 meses a pensão. Tá? Então, se não tiver 2 anos de casamento, a pensão vai durar só 4 meses. Certo? Então, isso já é uma surpresinha, talvez para outras pessoas. Bom, ok, mas o servidor completou 18 meses de contribuição, ou o casamento já completou 2 anos. Tá? Vai ser vitalício? Não. Só vai ser vitalício se o pensionista tiver mais de 44 anos. Ou seja, se a pessoa tem até 21 anos, a dependente, a viúva, o viúvo, cônjuge, companheiro, tiver menos de 21 anos, a pensão só dura 3 anos. E assim, escalonadamente, como nós estamos vendo ali na tela. Para ter uma pensão vitalícia, tem que ter 44 anos de idade. Tá? Então, isso já esclarece ou tira da cabeça alguns planos assim que alguma pessoa pode ter. Eu vou casar na última hora para salvar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Tá? Então, é importante ter bem claro isso. A pensão é vitalícia para quem tem mais de 44 anos de idade. Há uma exceção, é claro, os filhos. Né? O filho inválido, uma deficiência grave, essa pensão vai durar enquanto ela é temporária, enquanto durar a deficiência ou a incapacidade. E nos casos graves, doenças incuráveis, isso vai acabar acompanhando a vida toda do filho. Tá? Mas, tirando esses casos, essa é a regra. Tá? Ficou claro, acho. Vamos adiante, então. O que mudou ao longo dos anos? Né? Nós temos alguns marcos temporais. Aqui. Em 2003, até 2003, as pensões eram integrais, ou seja, o servidor morria, a pensionista vestia o uniforme do titular, entrava em campo e ganhava o mesmo salário. Certo? E se eram, então, vamos dar um exemplo numérico, um servidor com um salário de 15 mil reais, ele morria, a pensionista ganhava 15 mil. Se tinha um filho, cada um ganhava 7.500. A viúva 7.500, o filho 7.500. O filho completava a maioridade, a cota do filho volta para a mãe. Aí a mãe passa a ganhar 15 mil depois que era assim. Ou seja, isso a gente chama de reversão da cota. Aquilo que era pago para um pensionista reverte para o outro, quando ele deixa de ser pensionista. Deixava de ser pensionista. Em 2019, de 2003 a 2019, mudou a regra, não é mais integralidade, ganhava-se o teto do regime geral, mais uma diferença se o salário do servidor era maior do que o teto. Então, hoje o teto, para vocês terem uma ideia, é 8.100 e poucos. Então, uma pessoa que ganhava um salário de 10 mil, ele ia ganhar 8.100 e pouco, mais 70% da diferença entre 8.100 para 10 mil. Tá? E esse era o valor da pensão, tá? Com reversão de cota e tudo mais. E a partir de 2019, eu já vou pular para a próxima tela para explicar melhor,
não é mais assim que se calcula. Surgiu um conceito novo, o conceito da cota familiar e a cota por dependente. Parece estranho, mas não é. Vamos lá. Eu vou voltar isso aqui depois. Aqui, ó. Como é que se calcula a cota familiar? Então, o servidor morreu, tá? E daquela remuneração dele, ele estando aposentado, vai ganhar uma cota familiar, que é essa parte vermelha aqui, tá? Que equivale a 50%. Então, a cota familiar é 50%. Além da cota familiar, tem uma cota de 10% por dependente. Então, no exemplo aqui à esquerda, que nós temos uma viúva e um filho, a viúva ganha a cota de 10%, o filho ganha a cota de 10%, somou no total com os outros 50%, 70% da remuneração do servidor. Então, é assim que se calcula hoje. Tá? Se tiver apenas uma viúva, ela vai receber 60%, ou seja, a cota familiar mais 10% da cota dela. Vamos voltar, então, aqui, só para a gente agora ter uma noção da gravidade. Eu vou fazer diferente, vou dar uma alterada aqui no roteiro. Tá? Como se calcula o valor da pensão? Porque uma coisa é como ela é distribuída, como a gente vai apurar o valor, como a gente vai como calcula os percentuais, né? A cota familiar e a cota por dependente. Agora vamos pegar um exemplo hipotético de uma remuneração de 10 mil reais. Então, o servidor morreu, aposentado, ganhando 10 mil reais, certo? Então, e deixou uma viúva e um filho como dependente. A viúva e o filho, os dois juntos, com 10% cada um, eles vão ter direito a 70%.
Bom, pessoal, tivemos aí uma pausa técnica. Eu vou voltar um pouquinho aqui na explicação e vamos ver se quanto eu vou voltar, eu não sei dizer. Mas vamos lá. Bom, aqui. Eu falo. Desculpa, eu me perdi aqui. Então, gente, voltando ao cálculo da aposentadoria, da pensão, desculpa, distribuídas essas cotas, a cota familiar e a cota individual, eu cheguei aqui a uns 70% da remuneração desse servidor falecido, né? E esse 70%, que dá R$ 7.000, é dividido em partes iguais, a metade para o filho, a metade para a viúva, ou para o viúvo. Aí vem a pergunta que é a tal da reversão da cota. Com o filho completa a maioridade, ou seja, fechou os 21 anos, ele deixa de ser pensionista. Tá? A mãe vai ganhar os R$ 3.500 dele? Não, não vai ganhar os R$ 3.500 dele. Tá? O que vai acontecer, no caso, é que, ao invés de 70%, que era antes, vai baixar para 60%. Por quê? A cota de dependente dele, que era os 10%, vai deixar de existir. Então, vai ter a cota familiar de 50% e a cota só da viúva do viúvo de 10%. A soma desses dois passa a ser 60%. Então, a pensão da viúva do viúvo vai a R$ 6.000, tá? Mas não vai ser os mesmos 7.000 que eram pagos antes, enquanto eram dois pensionistas. Então, isso a gente chama do fim da reversão da cota. Ou seja, o que era pago integralmente para um pensionista vai para o outro, não é mais assim. É recalculada a pensão. Isso, só lembrando, já está em vigor desde 2019, então não é nenhuma novidade, tá, pessoal? Agora vamos pensar numa outra situação um pouquinho mais complicada de explicar, mas é fundamental para aquelas famílias que têm filhos com alguma necessidade, ou a própria viúva ou viúvo se enquadra no conceito de pessoa inválida ou com deficiência intelectual, mental grave. Tá? Por que isso? Porque a lei, eu copiei o texto da lei aqui, embora eu tenha dito que eu não ia usar a juridiquês, mas a lei diz que, neste caso, o cálculo da pensão, tendo um pensionista nessa condição especial, ele é diferente. É diferente como? Eu vou pegar esse exemplo vou pegar um auditor fiscal com um salário, uma remuneração em torno de R$ 20.000, tá? Ele falecendo aposentado, ganhando R$ 20.000, a pensão vai ser calculada da seguinte maneira: eu vou ganhar 100% do teto do INSS. Eu vou ganhar, não, a pensão será apurada, primeiro, com 100% do teto do INSS, hoje dá 8.157. Depois disso, o que supera o teto do INSS, que nesse caso do exemplo são os 11.800 e poucos reais, eu vou aplicar aquele sistema da cota familiar e da cota por dependente, sobre a diferença. Então, aqui, nesse caso, eu peguei os 50% da cota familiar sobre a diferença entre a aposentadoria e o teto do INSS. Então, essa pensão aqui, ela vai ter, no total, um valor de R$ 16.447. Vejam que diferença que é. Não é 100%, mas é mais de 80%. Tá? Então, é importantíssimo que seja observado a condição de saúde do pensionista. Seja filho, seja viúvo, seja viúva. Tá? Porque isso vai impactar no valor da pensão. Tá? Vamos imaginar que um casal tenha um filho com uma deficiência grave e o filho vem a falecer, mas a mãe continua viva. A pensão não vai continuar assim. Por quê? Porque essa regra é enquanto tiver o filho com necessidade. Não tendo, volta para o cálculo desse jeito aqui.
aí vai ter uma redução na pensão. Tá? Então, essa regra aqui é um caso especialíssimo para as situações de servidores que têm filhos, ou esposa, ou companheira, ou companheiro, que tem uma necessidade especial grave. Agora é a parte ruim. Eu disse que tinha notícia ruim. Bom, é o seguinte, o servidor que é também servidor, perdão, o pensionista que é também servidor público, tá? Ele foi atingido por uma regra que diz assim, tu podes acumular a tua aposentadoria com uma pensão, só que eu vou aplicar um redutor. Tu vai escolher qual tu queres, a mais alta, e sobre a menor eu vou aplicar um redutor. Eu vou mostrar a dramaticidade desse redutor logo em seguida. Tá? O que ele pode acumular sem redutor nenhum? A viúva de um professor que também é, digamos, auditor fiscal, cargo técnico. Ou seja, ele tem 2 cargos. Essa viúva vai ganhar 2 pensões, sem redutor. Tá? Por quê? Porque os cargos dele eram acumuláveis. Os cargos do servidor que faleceu eram acumuláveis. Tá? Então, vamos passar agora para o caso os outros casos que têm problema sério. A pessoa tem a sua aposentadoria e morre o marido, vai ter uma pensão. Ela vai ter que escolher qual que ela quer. Vamos para um exemplo clássico. Tá? Vamos imaginar que... Aqui, ó. Essa aqui. Vamos imaginar um casal em que um cônjuge ganha 14 mil e o outro cônjuge ganha 20 mil. Certo? E o cônjuge de baixo morre. Pela regra aquela da cota familiar, eu vou ter a cota familiar de 50% mais 10% para esse outro cônjuge, ela vai ganhar 60% de 12 mil, de 20 mil, desculpa. Ou seja, uma pensão em tese de 12 mil. Mas essa emenda criou uma regra que é a seguinte: quem mandou trabalhar? Por ela ter uma aposentadoria, ela vai ter um redutor, e esse redutor vai gerar para ela uma pensão de R$ 3.900 ao invés de 12 mil. Por quê? Porque ela já ganha 14 mil lá na pensão dela, na aposentadoria dela. Então, essa é a forma como é calculado esse redutor. Tá? Então, isso eu botei assim mais para título ilustrativo, né? Como ele é aplicado e quão drástico ele é. Então, vejam que uma pensão que era para ser de 12 mil, baixou para R$ 3.900. Então, quem é casado com um servidor público, e um deles vai morrer, todos nós vamos, tem que estar preparado para essa surpresa aqui. Tem que estar preparado. Lembrando, isso é nos casos de acumulações. Tá? E o resultado é horroroso, matematicamente falando. Então, as pessoas têm que estar preparadas para isso. Recomendações práticas agora. E eu já estou quase no fim. Primeira coisa, a gente não pode começar a pensar em pensão só depois da morte. Por quê? Porque se eu sou, acabei de dizer, se eu sou casado com uma servidora e a minha esposa morre, a minha pensão não vai ser o que eu achei que ia ser. Se eu esperava uma pensão de 12 mil, não vai ser só de 3.900. Então, a pessoa tem que se planejar para essa queda de rendimento que ela vai ter no orçamento familiar. Então, isso tem que ser feito com alguma antecedência. A outra questão, que é um erro muito comum, né? E não é um outro caso que nós vemos aqui. Um casal que tem um filho com necessidades especiais, em que morre o pai, por exemplo, e a mãe é a responsável legal do filho. Tá? Então, ela que toma conta do filho, ela paga as contas, ela recebe a pensão sozinha, porque ela que paga tudo do filho. E ela não pede a pensão para o filho o dia que o pai morreu.
Porque ela pensa que, como a pensão vem toda para ela, e ela mesmo que administra as coisas do filho com necessidade especial, não preciso isso. Só que o dia que ela morre, o filho não tem pensão. Então, toda pessoa que tem um filho com necessidade especial e morre o servidor, não cometa o erro de não pedir a pensão para o filho, junto com a sua. Pede para a viúva, mas pede para o filho especial. Porque, do contrário, vai dar uma trabalheira para mostrar que a invalidez do filho era antes da morte do servidor, há 20 anos atrás. E isso, infelizmente, acontece. Cada família tem suas razões para agir dessa forma, enfim, às vezes desinformação, às vezes negação, não vem ao caso. Mas esse erro não dá para cometer. O servidor morreu, tem filho com necessidade especial, apresenta como pensionista, logo, de primeira. Não deixa tudo na conta da mãe. Outra coisa, não demora para pedir a pensão. Tá? Faleceu, se passou 90 dias para pedir a pensão, tá? Não vai receber os atrasados desde o falecimento. Tem uma mudança da lei também, 2019, que a regra é a seguinte: a pensão retroage à data do óbito, desde que tu peça num prazo máximo. Se tu deixa passar esse prazo máximo, não quer dizer que tu não tenha pensão, mas tu não vai receber desde o óbito, só desde o pedido. Tá? É uma bobagem essa regra. Discordo, mas está escrito e é assim que a administração vai fazer. Então, não demorem para pedir habilitação. É uma das primeiras coisas a ser feita, junto com uma outra coisa que não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas é oportuno, porque é o momento, o auxílio funeral. Tá? O servidor, a pessoa que tem gastos com o enterro de um familiar servidor público, recebe uma indenização da administração, que é o chamado auxílio funeral. Tá? Não precisa ser parente, não precisa ser pensionista. Tem que ter a nota fiscal mostrando que pagou a despesa funerária do servidor. Busca orientação jurídica antes de solicitar pensão. Em especial, as pessoas que têm uma renda própria. Ou seja, a pensionista que tem uma renda própria, antes de sair pedindo pensão, tem que verificar se ela vai optar pela mais alta, se ela vai optar pela mais baixa, como vai ficar a questão do redutor, se tem filho menor, se não tem filho, se tem filho menor inválido ou não, ou maior inválido. Então, é importante que busque assessoramento jurídico antes de solicitar pensão, ou, no mínimo, expor para o servidor que vai conceder a pensão lá no órgão a situação, né? Destacando basicamente o seguinte: informar se tem algum outro cargo, alguma outra renda, informar se tem algum dependente inválido, informar o valor desses rendimentos para se poder fazer o cálculo de qual é a melhor opção. Por fim, depois a gente abre aqui para as perguntas, tem algumas publicações lá no site do escritório, e esse artigo em especial foi publicado já logo depois da emenda, um pouco menos de um ano depois da emenda. Ele tem um texto das colegas Letícia e Grace que fizeram e está bem elucidativo sobre essas regras está ali disponível no site do escritório. Eu acho que era isso, Mário e Mauro. Acho que a gente pode, nas perguntas, espero que tenham, e tornar mais dinâmico aqui o nosso papo. Então, eu devolvo a palavra aí e vou parar aqui de apresentar. Eu vou só olhar embaixo de novo. Francis, nós recebemos, sim, algumas perguntas. Agradeço a sua exposição de estar nos prestigiando com esse dia. E vamos às perguntas, então. A Yara Paulo da Silva perguntou: meu marido trabalhou 50 anos e não quis se aposentar. Então, quando faleceu, eu fiquei com 40% menos de pensão. Mesmo ele ter tido o nosso entendimento, direito adquirido? Uhum. Boa pergunta. Esse foi um dos pontos que eu toquei assim rapidamente, né? Há uma diferença entre
morrer trabalhando ou morrer aposentado. E a pergunta da Yara é exatamente isso. Essa reforma, ela traz um cálculo para a pensão do servidor que morre em atividade diferente do cálculo do servidor aposentado. Mas ele tinha direito adquirido a uma aposentadoria. Ele não se aposentou porque era um direito dele não se aposentar, mas ele já tinha preenchido o requisito. Essa discussão vai ter que ser feita judicialmente. Mas eu entendo a insatisfação da Yara, concordo com ela, que não é justo, porque essa regra de cálculo do servidor que morre em atividade, ele não leva em consideração a última remuneração dele em atividade. É feita uma ficção de que como seria a aposentadoria dele se ele fosse aposentado por incapacidade, a antiga aposentadoria por invalidez. Só que esse cálculo, ele, em geral, gera um resultado muito ruim do ponto de vista financeiro. Então, tem que invocar realmente essa regra do direito adquirido e dizer e fazer a discussão para recalcular como se aposentado fosse. Mas eu vi que a pergunta veio acompanhada de uma outra que é um pouquinho mais complicada, que envolve burocracia, que se nós teríamos como lastrear as pessoas que estão nessa situação. Tá? Se não me engano, ali no grupo veio isso. Eu não sei, e aí eu devolvo a pergunta para o sindicato, se seria possível, frente ao RH do Ministério, identificar as pessoas que estão nessa situação. Eu não saberia dizer. Não sei se tu sabe, Nova. Não, a gente poderia fazer uma reunião com recursos humanos e ver se consegue rastrear as pessoas que estão nessa situação. Uhum. Tá. Temos mais, Mauro? Mais perguntas ou como é que está? Temos mais. Fernando Luiz Pereira perguntou: eu me aposentei em junho de 2013. Se eu morrer, minha esposa tem direito à pensão total? A legislação na época dizia que sim. Boa pergunta. Boa pergunta. Tem uma notícia ruim para o Fernando. Primeiro, não é se eu morrer, ele vai morrer. Tá? E a questão é se ele vai morrer antes ou depois. Tá? Mas a pergunta dele é oportuna porque assim, a pensão ela não se rege pelas leis vigentes da época da aposentadoria dele. A pensão se rege, ou seja, ela é regrada pelas leis vigentes no dia da morte. Então, não existe direito adquirido a uma pensão pelas regras anteriores pelo simples motivo que a pessoa estava viva. Então, não existe essa possibilidade, tá, Fernando? A pensão da tua esposa vai ser pelas regras novas, não será integral, ela vai ser equivalente a 60% do teu rendimento. Tá? Se vocês tiverem outro filho, um filho como dependente também, vai ter a cota dos 10%, daí 10% dela, 10% dele, e iria 70%. Mas sendo só uma pensionista, é 60% da aposentadoria, o valor da pensão que vai ser deixada. Ok? Temos mais uma, Francis. Lili Budel Weiss. Nessa reforma da Previdência, se encaixam os que já são pensionistas? Para fins de cálculo da pensão, não. As pensionistas elas foram atingidas por essa reforma só na questão dos descontos previdenciários da contribuição para a Seguridade Social. Só na hora dos descontos ali da Seguridade Social que se aplicou para todo mundo. Mas a pensão que foi concedida antes de 2019, o cálculo dela não muda em absolutamente nada. Ela vai continuar ganhando a pensão que ela sempre ganhou, mas ela deve ter notado que a partir de 2019, ou mais precisamente em março de 2020, aumentou o valor dos descontos previdenciários dela. Essa é a única forma, é a única coisa que afetou para essa pensionista já pré-existente a reforma. Mais uma pergunta, Francis. Zilmar Mussali pergunta
Se a viúva é servidora estadual, Bom, vamos lá, vamos estragar então a noite do Mussali. Vale a regra Mussali do redutor. Tá? Então, se ela é servidora estadual, vocês vão ter que fazer uma comparação, ela vai ter que fazer uma comparação no dia do falecimento do Mussali entre a pensão que ela teria direito, ou seja, de 60% do salário dele, com a aposentadoria dela. Ela vai escolher a mais alta e sobre a mais baixa vai aplicar o redutor. Nesse caso, se ela é servidora estadual, pode ser que esse redutor tenha que ser aplicado pelo Estado do Rio Grande do Sul, não pela União. Então, o redutor ele se aplica no menor rendimento. E essa comunicação entre os órgãos ela já está sendo feita, não tem como esconder. A União, o Estado, o município, eles trocam informação e eles vão saber, e eles mandam o outro órgão fazer o redutor. Então, no SALI não tem como escapar, se aplica também no caso. Tá? tem mais uma pergunta, Francis. Clóvis Fantani pergunta: o valor máximo de indenização, auxílio funeral, é o valor do último salário do servidor? Olha, eu vou ficar devendo para o Fantoni essa, para o Clóvis, porque o RJU que diz isso, não tem a ver com a reforma. Tá? Eu acho que tem um limite, a remuneração ela é o limite para gasto. Tá? Mas se a pessoa gasta menos. Mas eu vou ter que verificar essa informação. Agora, de cabeça, eu vou ficar devendo, tá, Mauro? Mas está no regime jurídico único e o Clóvis nos manda ali um WhatsApp, um e-mail, a gente depois responde para ele. Tá. Agora, encerrando as perguntas, eu tenho uma minha mesmo, porque eu vi ali que você colocou os cálculos e aquela redução, porque a minha esposa é servidora federal também. Só que, como agente administrativo, ela ganha muito menos que eu. Né? Como é que ficaria esse ajuste, no meu caso, falecendo, e ela ganhando muito menos que eu? Boa. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício agora ao vivo. Então. Sim. Aí acho Sem que dúvida. vai ser legal. Tá? Então, assim, ó, a remuneração média do auditor fiscal está na casa dos, vamos usar 20 mil. Tá? Então, eu vou voltar aqui para a nossa apresentação. Deixa eu ver, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Aqui. Pronto. Então, aqui. Ó. Tá? É um pouquinho isso aqui, mas agora a gente vai fazer o exemplo do Mauro. Tá? No caso, o Mauro é o cônjuge 2, vamos fazer de conta. Então, o Mauro tem uma aposentadoria de 20 mil e vai deixar uma pensão, em tese, deixaria uma pensão de 12 mil reais, 60% dos 20 mil dele, para a viúva, certo? Mas ela tem o salário dela. Tá? E o salário dela, se for menor do que os 12 mil, Mauro, ela vai aplicar o redutor lá no salário dela. Se o salário dela for maior que os 12 mil, ela vai aplicar o redutor nos 12 mil. Tá? E agora eu vou mostrar... vamos pegar um exemplo hipotético de que ela ganha menos que 12 mil. Tá? Ou Sim, seja, sem dúvida. Pode sem usar. dúvida. Tá. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que quem vai aplicar o redutor vai ser lá onde ela trabalha, no outro cargo dela. Tá? Como que é feito isso? Eu botei uma tela aqui que eu não estou nem eu enxergando. Então, vamos imaginar que ela tenha uma renda lá no outro cargo de 7 mil reais, hipoteticamente. Sim. Tá? Fica olhando essa célula amarela aqui. Ó. Tá, beleza. Essa aqui, vou botar aqui uma corzinha para a gente ver. Se ela ganhar 10 mil, com os redutores, ela vai ganhar 3.716.
o provento de aposentadoria dela vai baixar, tá? Para 3.716. Se ela ganha 8.000, para 3.516. Então, para vocês terem uma ideia, que o redutor Desculpa, no provento dela. dela. Tá? Agora, é importante deixar bem claro, se ela está em atividade, Não, ela já é aposentada, já. é o redutor. Por quê? Se ela está em atividade no dia que o servidor morre, o vencimento dela pelo trabalho dela não pode ser reduzido. Mas o dia que ela se aposenta, vai reduzir. E vai aplicar o redutor. Porque o redutor se aplica na aposentadoria, no caso, mas não no salário. Então, é importante saber isso. Tá? E aqui eu recebi aqui uma cola para responder o Clóvis. Dá tempo ainda, Mauro? Dá tempo. Tá. É uma remuneração, ou provento, né, do servidor, no caso do auxílio funeral, tá? Mas tem que comprovar que gastou. Não adianta só se apresentar. Tá? Então, voltando ao teu caso, Mauro, é isso que vai acontecer. Agora, vamos imaginar que aquela Ela receberia o meu integral e a pensão dela diminuiria. ela receberia a pensão de 12.000, teu integral em hipótese alguma. Hipótese alguma. Ela receberia os 12.000. Receberia os 12.000. Mais Os 90 12.000 e os 3.500. e os 3.500. Então, olha o impacto familiar, tá? Sim. Vamos imaginar. A família ganha 28.000. 20 o Mauro, 8.000 a esposa. Tá? Aí o Mauro morre. Ela vai ganhar 12.000 do Mauro e 3.000 e poucos. Ou seja, o orçamento familiar vai cair para 15.000. O orçamento familiar, que era de 28.000, vai cair para 15. Agora, Quase metade. ficou claro? Infelizmente ficou, né? Infelizmente ficou. Tá? Então, é por aí. Temos mais alguma coisa aí? Não. Deixa eu ver. Não temos. Então, Francis, agradeço aí a tua brilhante palestra. Foi muito esclarecedora, né? Haja vista a participação. E coloco para o Mário encerrar a nossa live. Na realidade, realmente, foi muito importante esses esclarecimentos que o Francis trouxe, reforçando a importância de estar informado sobre as mudanças previdenciárias que aconteceram. E fica o nosso convite para acompanhar a próxima live, que será realizada no mês de maio. Ainda não tem exatamente a data, mas provavelmente na última semana de maio. E se você tiver alguma sugestão de tema para a próxima live, envie para nós através do e-mail do SINDAG, que é sindagre@sindag.org.br, né, que a gente vai levar esse assunto em pauta na próxima live. E a gravação desta live ficará disponível no canal do YouTube do sindicato. Então, resta agradecer a presença do Dr. Francis e agradecer àqueles que estiveram conosco durante esta live e reconvidar, reafirmar o convite para a próxima. Boa tarde a todos. Boa tarde, obrigado.